Olá, meus caros amigos, sejam novamente muito bem-vindos à Horda. Quem vos fala mais uma vez é Vitor e terei o prazer de conversar com vocês e falar um pouco aí sobre a última das raças de jogadores para o universo de Dungeons & Dragons, mais precisamente explicando o cenário de Greyhawk. Perfeito, meus amigos. Nesse nosso encontro, nós vamos falar sobre os fabulosos gnomos. Os gnomos, pessoal, é mais um outro elemento da cultura fantástica, assim como os elfos, assim como os anões, tá? Que faz parte do cotidiano diário de muita gente, muitas pessoas, diga-se de passagem, pessoas que não são jogadores de RPG, né? Tem contato diretamente aí com a ideia dos gnomos, né? A noção, na verdade, que muita gente faz aí sobre gnomos é sobre aquelas criaturinhas mágicas com um chapeuzinho em cima da cabeça, que ficam dentro de bosques, que moram dentro de cogumelos gigantes, ou seja, uma coisa muito bonitinha mesmo. Só que o gnomo de D&D não é propriamente para esse caminho, né? O gnomo do D&D, do Dungeons & Dragons, ele é uma criatura um pouco mais diferente, tá? O gnomo para Dungeons & Dragons, na realidade, ele seria um primo afastado aí dos anões. Então, nós temos aí os anões, que nós mencionamos aí no vídeo anterior. Os anões, eles são altamente truculentos, são musculosos, são baixinhos, mas não tão baixinhos assim, né? Você vê que a média de um anão de altura fica de 1,20 m a 1,50 m. E os gnomos, eles são na mesma proporção de outros anões. A diferença deles é que eles são muito mais esguios. Enquanto os anões são entrucados, né, são maciços, né, os gnomos não. Os gnomos são geralmente magros, são geralmente com um corpo mais esguio, têm uma destreza bem maior do que os anões possuem, tá? E a gente tem também outras coisas, tem também outras características aí em comum com os anões, tá? Uma característica aí comum, próxima, que aproxima bastante os gnomos dos anões, é o fato deles construírem as suas residências embaixo da terra. Então, geralmente, você tem aí barrancos de áreas montanhosas, né? Esses barrancos geralmente próximos de bosques, próximos de riachos. Os gnomos costumam construir as suas habitações escavando esses barrancos e aproveitando da estrutura cavernosa ali daquele local para poder justamente criar a própria residência deles, né? Então os gnomos não criam apenas vilas nesses barrancos, nessas regiões, né, montanhosas. Eles também costumam às vezes criar cidades e muitas vezes até cidades subterrâneas, né? Em relação aos anões, né, além do fato que eu acabei de mencionar para vocês, que o gnomo, ele costumeiramente, ele tem, na verdade, né, ele é um pouco mais esbelto, né, um pouco mais esguio, né, que os anões, né, além desse fato, os gnomos também, eles costumam tratar melhor das suas próprias barbas, né. Uma característica, como mencionei anteriormente, dos anões é a barba gigantesca, né? Geralmente a barba toda adornada com ornamentos, com ouro, né? Isso é muito importante e isso, inclusive, é utilizado pelos anões para diferenciar os diferentes clãs, né? Por exemplo, os anões, eles conseguem reconhecer entre si qual é o clã do anão fulano de tal, né? Qual é o clã daquele anão fulano de tal, né? Mediante observação da barba desse anão, perfeito? E os gnomos não. Os gnomos, eles costumam, na verdade, fazer o seguinte: eles costumam, na verdade, usar barbas discretas, barbichas, as coisas bem mais simples, e às vezes até nem mesmo barbas eles costumam utilizar, tá? Agora, uma característica que eles possuem, que diferencia também dos anões, é justamente o nariz. Os gnomos, enquanto o anão, ele privilegia o tamanho da barba, o gnomo privilegia o tamanho do nariz. Ou seja, quanto maior, quanto mais batatudo, né? Quanto mais grande, né? E cheio de rugosidades o nariz do gnomo né? Mais nobre, maior é o poder social desse gnomo, mais bacana ele é, mais as gnomas vão olhar para ele. Ou seja, é um critério bisônio, né, diga-se de passagem, de beleza entre os gnomos, é justamente o tamanho do nariz, tá?
Agora, falando em comportamento, né? A gente lembra que o anão, ele é daquele jeito, ele é fechado, ele tá sempre, né, ranzinza, sempre reclamando, ele sempre faz piadinhas secas, dizendo alguma coisa agressiva, né? Então, o anão, ele tem aquele negócio, né, aquele jeito meio marrento, né? O gnomo, ele já não é desse jeito. Os gnomos, eles possuem um deus, né, que é o deus dos gnomos, chamado de pai de todos os gnomos, que é chamado de Garl-Glittergold, né? O Garl-Glittergold é o famoso deus das pegadinhas, deus das brincadeiras, né? E o Garl-Glittergold, diz a lenda que na realidade não foi propriamente ele que criou os gnomos, mas ele descobriu os gnomos. Em dado momento, o Garl-Glittergold derrubou uma caverna em cima de um outro deus que sempre era constantemente alvo das pegadinhas do Garl-Glittergold, né? E quando derrubou essa caverna, ele descobriu os gnomos e revelou ao mundo: olha, esses aqui são os gnomos, né? E a partir de então, todos os gnomos são os meus filhos. Foi isso que o Garl-Glittergold fez. Então, o que acontece? Os gnomos, eles herdaram esse mesmo instinto para brincadeira do Garl-Glittergold. Então, é muito comum, pessoal, é muito rotineiro os gnomos fazerem brincadeiras. Por exemplo, se você escolher criar um personagem gnomo, fique de antemão sabendo que o mestre de jogo vai exigir de ti esse compromisso, vai exigir de que você constantemente seja um cara brincalhão, seja um cara engraçado, um cara que faz pegadinhas, né? Um cara que de vez em quando arma alguma coisa e um cara que usa muita esperteza, sempre para poder resolver alguns elementos, né? Então, ou seja, um grupo de aventureiros, geralmente o alívio cômico acaba sempre sendo aí o gnomo. Não sempre sendo, né? Mas a maioria das vezes acaba caindo esse papel na mão justamente aí do gnomo, tá? E uma outra característica interessante, né? Aí já falando agora de um contexto histórico, é que os gnomos, eles conseguiram sair praticamente ilesos das duas grandes guerras, dos dois grandes conflitos do cenário de Greyhawk. Ou seja, eles saíram ilesos da Guerra da Alvorada, que foi aquela guerra que aconteceu há 100 mil anos atrás, onde um elfo cinzento conhecido como Elric tentou dominar toda a Fanaes, né? E também um evento recente que são as Guerras de Greyhawk. Então, em todos os dois eventos, os gnomos saíram praticamente lesos, né? Por que eles saíram praticamente lesos? Primeiro, porque eles têm uma característica que falta a muitas outras raças, principalmente os humanos, né? Eles são extremamente unidos. Eles acreditam no ideal de que a união faz a força. E aí, eles se uniram, juntaram-se, recolheram-se às suas cidades, né, protegeram-nas das melhores formas possíveis, fizeram alianças em ambas as duas situações, principalmente com os anões, com os primos destes, né, e com isso praticamente saíram ilesos, tiveram praticamente nenhuma grande e significativa perda de gnomos em todos os dois eventos, né? Então, esse é o motivo pelo qual que existe uma população muito grande de gnomos dentro de Flanaes, perfeito? Bom, então, analisando isso aí, nós podemos determinar quais são os tipos de gnomos que nós podemos encontrar em Flanaes, tá? Então, basicamente, existem 3 tipos de gnomos dentro de Flanaes. O primeiro tipo de gnomo dentro de Flanaes, que é o tipo mais comum, são os chamados gnomos das rochas, tá? Os gnomos das rochas são justamente esses que eu acabei de mencionar para você, né, como básico do básico, ou seja, que possuem cidadelas nas encostas das montanhas, nas florestas, tá? Então sempre tem aquela floresta, a floresta ela faz parte de uma área de planalto, perfeito, ou então numa área rochosa. Então, na área rochosa dessa floresta, certamente você vai encontrar uma vila de gnomos, perfeito, ou então vai encontrar uma casa de algum gnomo, ou então alguma passagem que dá acesso a uma cidadela subterrânea de gnomos, perfeito? Então, essa aí é a ideia do gnomo das rochas, tá? O gnomo das rochas, ele é uma criatura de 8 ou 80.
ou o Gnomo das Rochas é excessivamente brincalhão em excesso, brinca demais, ele não consegue parar de rir, é uma coisa até meio que irritante, de repente, né? Ou então ele é extremamente melancólico, ele é aquela cara toda amassada, fazendo papel meio que de emo, né? Ele sempre assim, uma cara meio amassada, dizendo que o mundo não dá certo, que logo o grande apocalipse vai chegar. Então, são tristes pra caramba, ou então são extremamente brincalhões, eles vão de 8 a 80, né? Os gnomos, né? Os gnomos, pelo fato de serem brincalhões, né? Uma coisa que é interessante te observar. A comédia, você fazer comédia é muito mais difícil você fazer comédia do que você fazer drama. Você criar um drama é muito mais simples, porque o mundo, né? O mundo, na verdade, ele é um grande drama, né? E você extrair lições engraçadas a partir disso é muito mais difícil. Então, comédia é muito mais difícil. Então, pelo fato do gnomo ser brincalhão, o gnomo sempre extrair algum tipo de brincadeira, algum tipo de anedota, algum tipo de piada a partir de tudo, isso é indicativo de que os gnomos, na realidade, são extremamente inteligentes. Isso é um perfil de inteligência, isso é um indicativo de inteligência, a capacidade de você brincar, a capacidade de você ser capaz de fazer piada, tá? Então, em virtude disso, os gnomos eles têm um comportamento de serem excelentes estrategistas, né? Eles planejam tudo, principalmente em relação às famosas pegadinhas. Então, toda vez que o gnomo faz uma pegadinha, ele tem, na verdade, uma estratégia. E essa estratégia é muito interessante, principalmente quando o gnomo se junta com duas outras raças do mundo de fantasia que acabam complementando as estratégias dos gnomos. Essas duas outras raças é um yokai chamado Tanuki, que a gente vai falar num vídeo futuro, né? Um yokai Tanuki e também um halfling. Quando se junta um gnomo, um Tanuki e um halfling, provavelmente você vai ter aí um grupo de aventureiros que faz um grande estrago sem dar porrada em ninguém, né? Eles não dão porrada, mas eles distraem aquele grupo de soldados, enquanto o halfling é capaz de se infiltrar e roubar aquela joia que está do poder do capitão daqueles soldados, né? Ou então abrir a ponte dobradiça do castelo para que um grupo de aventureiros consiga invadir e derrotar aqueles inimigos, tá? Então eles têm essas características interessantes, né? Bom, outra coisa a falar sobre os gnomos é assim, pessoal. No passado, os gnomos eles conseguiram se safar das duas grandes guerras, mas no momento atual, os gnomos estão devagar desaparecendo em Flanaess. Eles estão desaparecendo. Quando eu digo desaparecer, quer dizer desaparecendo. Não quer dizer que eles estão sendo mortos. Simplesmente eles estão sumindo, né? Então, o que se sabe é o seguinte. O que se sabe é que atualmente os gnomos estão sendo alvos da ira de um demônio conhecido como Zagmoi. Então existe um demônio, existe uma entidade maléfica conhecida como Zagmoi. Na verdade não é um demônio, é uma demônia, tá? É uma entidade feminina chamada Zagmoi, que é a rainha dos fungos, né? Então a rainha dos fungos, ela por algum motivo está caçando todos os gnomos. Como os gnomos das rochas são os mais comuns, essa é uma situação que acaba sendo sentida principalmente neles, né? Então, por exemplo, um grupo de aventureiros, né? Uma situação aí, um grupo de aventureiros passou por uma vila de gnomos. Aí eles estavam lá alegres, saltitantes, fazendo as brincadeiras deles, né? Contando as aventuras deles. As aventuras deles são grandes comédias, né? E isso aí diverte pra caramba o aventureiro, né? Faz com que aquele aventureiro acabe, na verdade, relaxando em relação à missão que ele está prestes a cumprir, né? Então, aquele grupo de aventureiros passou por aquela vila de gnomos, tá? Foram até uma determinada dungeon, conseguiram fazer o que eles pretendiam fazer naquela dungeon e voltaram pelo caminho. Quando eles voltam pelo caminho, eles encontram aquela vila de gnomos totalmente destruída, totalmente aniquilada, nenhum gnomo presente, não existe registro de sangue, nem nada, né?
simplesmente a vila toda destruída, tá? As casas todas arrebentadas e nenhum gnomo presente, tá? E isso acaba, na verdade, sendo uma coisa rotineira, né? Então, vilas inteiras começaram a desaparecer, os gnomos começaram a desaparecer misteriosamente. E como é que sabem que isso foi obra de Zagmói, né? Em determinada situação, né, os enviados de Zagmói, as entidades comandadas por Zagmói, os monstros comandados por Zagmói, invadiram uma dessas vilas de gnomos. E um aventureiro humano estava presente, né? Tinha pernoitado naquela vila. E ele presenciou tudo, né? Durante a situação, ele se confrontou com as criaturas, mas foi violentamente ferido, né? E nessa situação de ter ficado violentamente ferido, ficou entre a vida e a morte, né? Foi salvo por um destacamento de exércitos humanos, né? E o exército humano perguntou o que havia acontecido. E esse aventureiro falou apenas duas coisas: Zagmói e os príncipes do apocalipse estão chegando, tá? Então, ou seja, são duas informações aí que levaram à conclusão que existe aí um alvo em cima dos gnomos, perfeito? O motivo disso aí, infelizmente, é um plot twist muito interessante, né? Que para quem tiver jogando as principais aventuras de Dungeons & Dragons, com certeza vai acompanhar o que é esse plot twist bem legal, tá? Bom, então esses aí são os gnomos das rochas. Então, falando aí em referência, né, que a gente pode utilizar como referência para tu buscar uma interpretação, para tu buscar uma ambientação pro gnomo das rochas. Como referência, tu tens aí 3 filmes clássicos da década de 80. Aqui em cima, à esquerda, nós temos aí o casal, adorável casal de gnomos, né, do História Sem Fim, né? Existe lá uma determinada cena onde o dragão Falcor, né, leva o Atreio, e eles são justamente responsáveis por cuidar do Atreio, tratar o Atreio e tal, para que o Atreio seja capaz de continuar a jornada dele. Feito. Em particularmente esse cara aqui, esse gnomo bem aqui, ele fazia pesquisas sobre o portal, né, um determinado portal que era um teste que precisaria ser feito para que o herói pudesse descobrir um segredo, né, um oráculo, descobrir um segredo a respeito de como derrotar o Nada, né, que era o grande vilão lá do filme, né? Logo abaixo dele a gente tem um outro gnomo, que não era um gnomo muito bom, né, era um gnomo meio malzinho, né, que era justamente o gnomo presente aí no Labirinto, né, que é aquele filme da década de 80, onde você tinha lá o David Bowie, você tinha a Jennifer Connelly, né, novinha naquela época, perfeito, David Bowie com uma cara assim, sei lá, enfim, só assista o filme que vocês vão adorar, tá? E esse aqui é um filme que já é meio nebuloso, né? Nem todo mundo assistiu ele, tá? Que é justamente o Dark Crystal, tá? É um outro filme também muito bacana aí da década de 80, aonde os dois protagonistas do filme não são propriamente informados como sendo gnomos, mas eles têm todas as características que eu falei para vocês, e eles têm toda a ideia, né, de heroísmo aí, o lado heróico aí que o gnomo pode ter, perfeito, tá? Bom, os gnomos, perfeito, têm um grande inimigo. Então, essa que vocês estão vendo agora aqui nessa imagem é justamente a Zagmói, tá? É justamente esta aí, que é a rainha demônio dos fungos, perfeito? Que habita um reino, uma das 666 camadas do abismo, perfeito? Então, essa rainha demônio dos fungos, ela é que é a responsável aí pelo desaparecimento dos pobres e bondosos gnomos, tá? Ela que tá caçando eles por algum motivo aí, perfeito? Tá? Bom, e aí vamos falar do local onde principalmente nós encontramos os gnomos. Então, os gnomos, eles são encontrados principalmente em Verbobonk, tá? Verbobonk e mais propriamente dito nas Crom Hills, seriam as colinas de Crom, tá? Então, em Crom Hills, você tem justamente uma grande quantidade de gnomos habitando toda esta região, tá? Aquele evento que eu falei para vocês a respeito justamente do Zagmói, que o grupo de aventureiros passou por uma vila de gnomos, tá?
e quando voltou, descobriu que os gnomos todos tinham desaparecido. Foi nas imediações daqui, ó, da cidade de Homelet, tá? De Homelet, perfeito? Então, isso tudo aconteceu nessa região, tá? Então, enfim, isso aí é até uma história clássica de Dungeons & Dragons aí, que de repente você pode estar explorando aí junto com os seus jogadores, junto com os seus amigos, perfeito? E aí vamos falar dos gnomos da floresta, tá? Os gnomos da floresta, eles são os menores de todos os gnomos, são bem menores até mesmo do que os halflings, perfeito? Os gnomos da floresta, eles têm em média de 60 a 80 centímetros de altura. Todos eles são extremamente tímidos, são discretos, perfeito? Eles têm aquele lado brincalhão, né? Como eu falei pra vocês, todo gnomo é brincalhão, né? Então, uma brincadeira que é comum dos gnomos da floresta fazerem é fazer o habitante, fazer o viajante que está entrando naquela área de mata fechada se perder, né? Ele costumeiramente costuma fazer isso. A pegadinha principal que ele costuma fazer é essa, né? Ele costuma fazer através de ilusões, né? Você está andando lá no meio de uma floresta, no meio do mato, perfeito? E simplesmente a pessoa acaba se perdendo no meio do mato. A pessoa acaba, na verdade, perdendo o caminho, tá? Então é dito, na verdade, que essa é uma das muitas trollagens que o gnomo da floresta faz, tá? Inclusive, aqui no Brasil, né, nós temos justamente um mito amazônico que rima exatamente com isso, Gnomo das Florestas, que é justamente a ideia lá do Curupira, né? O Curupira que costuma, na verdade, fechar a mata, né? Para você poder conseguir achar o caminho de saída, você tem que dar um nó em algum ramozinho de planta e jogar para trás. E dizem que quando você faz isso, o Curupira tem que parar, tem que desatar aquele ramo, né? E é esse o tempo que tu tens até ele terminar de desatar aquele ramo para te poder achar o caminho de volta, né? Para você poder voltar lá para a estrada, perfeito? Então, o gnomo da floresta tem isso aí em comum, tá? O gnomo da floresta é dificilmente achado. Se ele estiver dentro de uma mata, ele não vai aparecer a não ser que ele queira, a não ser que ele deseje. Ele possui uma habilidade chamada passos sem pegadas, ou seja, ele consegue caminhar por qualquer área de floresta sem ser percebido, sem ser visto. Você não consegue ver ele, você não consegue rastrear ele. Mesmo um ranger extremamente habilidoso não consegue rastreá-lo, tá? Até porque, na verdade, passos sem pegadas é uma habilidade mágica, perfeito? E, como eu falei para vocês, os gnomos da floresta são extremamente reservados. Eles só vão aparecer em uma situação onde a floresta correr grande perigo. Se a floresta estiver em grande perigo, se a floresta estiver ameaçada por algum motivo, um incêndio, né, a invasão de orques ou desmatamento provocado por algum tipo de etnia humana, né, seria uma situação aí que poderia, por exemplo, obrigar um gnomo da floresta a se revelar, perfeito? Tá? Mas fora isso, dificilmente eles se revelam, dificilmente eles saem aí de dentro lá das cabanas dele, que geralmente é a cabana, né? Geralmente a casa do gnomo da floresta fica entre as raízes de alguma árvore de grande porte. Você pega lá uma sequoia, né? Você pega aí um carvalho, né? Então, embaixo das raízes daquela árvore tem justamente uma portinha, e é justamente naquela portinha lá que mora o cidadão, o senhor gnomo das florestas, perfeito? Então, o gnomo da floresta a gente tem como referência aí A Lenda, né? O filme A Lenda, também da década de 80 aí, onde o Tom Cruise viveu um meio-elfo, que até eu comentei no vídeo anterior. Ele mostra para você aí um exemplo aí bem bacana aí de gnomo da floresta, perfeito? Esses dois aí são exemplos de gnomo da floresta, né? Se revelaram no filme só quando realmente o negócio estava pegando fogo, né? Antes disso, eles eram até invisíveis até pro nosso herói, que era um meio-elfo, tá? Mas eles se revelaram lá no finalzinho, né, no meiozinho do filme, né, para ajudar o nosso herói a poder enfrentar lá o Senhor da Escuridão, perfeito? Né? Então, o gnomo da floresta, onde geralmente a gente pode achar ele? Florestas, né? Por exemplo, na Celadon Forest, é um exemplo. Um outro exemplo também é na Adri Forest, tá? Então, na floresta de Adri e na floresta de Celadon são dois exemplos aí de locais onde a gente pode, de repente, encontrar um gnomo da floresta. São duas florestas
de mata fechada, mata subtropical, ou seja, o exato local onde a gente pode achar um gnomo da floresta habitando, perfeito? Aí agora vamos falar da terceira e última subraça de gnomos, que é o Svirfneblin, tá? Os Svirfneblin, também conhecido como os gnomos das profundezas, tá? São gnomos que habitam as profundezas abissais da Terra, né? Bom, embaixo da Terra, né? Isso aí é um mito, né? A história do mundo intraterreno, né? Embaixo da Terra, abaixo, muitos centenas de metros abaixo da Terra, existe um outro mundo. Esse outro mundo é conhecido como Underdark, ou simplesmente de mundo subterrâneo, tá? Então, nesse mundo subterrâneo, nessas profundezas abissais desse mundo subterrâneo, é justamente o lar dos Svirfneblin, tá? Que são os gnomos das profundezas. Geralmente eles estão lá nessas regiões, minerando. Geralmente eles prestam muitos serviços, principalmente para os anões, né? Porque eles costumam ir a profundezas muito maiores do que os anões chegam, e geralmente eles vão até esses lugares em atendimento a algum pedido ou em alguma atividade aí solicitada pelos anões, como por exemplo minerar ouro, minerar pedras preciosas como diamantes, rubis, opalas, né? E é justamente o que eles fazem nessas regiões aí profundas, tá? Em virtude deles ficarem nas profundezas, eles têm uma sensibilidade muito grande à luz, então isso é um defeito para eles. Eles iriam ter muita dificuldade, por exemplo, em andar no meio de um deserto, né? Um deserto, luz por todo quanto lado, isso aí seria uma coisa terrível para um Svirfneblin, defeito que ele não é acostumado a ficar na luz do sol. Em função disso, ele tem algumas características. Por exemplo, ele tem olhos adaptados para enxergar o escuro, e eles todos são desprovidos de pelos, né? Eles não têm cabelos, tá? Tem pele cinzenta, pele de cor de pedra, tá? Pele cinzenta, não possuem cabelos, tá? Carecas, ok? E eles têm uma característica muito interessante. Tem duas características muito interessantes que são extremamente úteis em diversas situações. Uma das características é a habilidade de mimetizar com as pedras, fazer o chamado mimetismo. Por exemplo, um grupo de orcs entra em um túnel subterrâneo. Esse túnel subterrâneo tem vários gnomos da floresta trabalhando, gnomos das profundezas trabalhando. Quando os orcs vão andando, o que esses gnomos vão fazer? Eles simplesmente vão se encostar nas paredes e fechar os olhos. Quando eles fazem isso, eles conseguem ficar tão imóveis, que os orcs vão passar por eles pensando que se tratam de parte da parede, não vão perceber que eles estão lá, né? Eles se transformam literalmente em pedra, de modo que eles não são vistos pelos orcs, perfeito? Então isso aí é uma característica do mundo animal, né, do reino animal, chamado de mimetismo. Existem várias criaturas que fazem isso, como por exemplo louva-a-Deus, como o camaleão, que conseguem, na verdade, se esconder na natureza dos predadores ou então para atrair uma determinada presa, perfeito? Uma outra característica interessante do gnomo das profundezas é a audição extremamente aguçada. Eles conseguem escutar coisas a quilômetros de distância, tá? Eles, por mais que eles estejam todo equipados com armadura, ferramentas, etc., eles são silenciosos, extremamente silenciosos, tá? Bom, eles são consideradas uma das raras raças de seres bondosos que vivem no Underdark. O Underdark, ele é basicamente habitado por criaturas malignas, tá? Ou criaturas que são extremamente hostis conosco, os habitantes da superfície, tá? Então, eles são uma das poucas criaturas bondosas, tá? E por conta disso, eles são inimigos jurados das duas principais raças malignas do subterrâneo, como os Kutoa e os Drow, os Elfos Negros. Essas duas raças aí são inimigas juradas aí do Svirfneblin, tá? Bom, aí, falando aí sobre o exemplo deles, a gente tem um exemplo. Esse exemplo, na verdade, inicialmente ele foi proposto aí como sendo um elfo. Bizarro pra caramba. Mas esses aí são os elfos ali da franquia Harry Potter. Na franquia Harry Potter teve um exemplo de elfo que, no meu ponto de vista, não tem nada a ver com o elfo de D&D, né? Mas ele é interessante pra caramba para ser utilizado como exemplo de Svirfneblin, né?
que ser de gnomo das profundezas. É bem parecido com a descrição que é dada, e o comportamento bondoso e tal, às vezes meio marrento, mas com aquelas brincadeirinhas comuns dos gnomos, acaba, na verdade, sendo bem interessante para a gente poder utilizar aí como referência para os Svinflebin, tá? Então, esse aí é o nosso exemplo, tá? E beleza, pessoal. Aqui nós temos o reino dos Svinflebin, que é o Underdark. Na verdade, não é só o reino deles. O Underdark, ele existe abaixo de toda a superfície de Flanaess, né? Em toda abaixo de Flanaess, toda abaixo do, não somente de Flanaess, mas como embaixo de todo o planeta existe o Underdark, perfeito, tá? Então esse aqui é o local dele. O Underdark, ele pode ser acessado de várias formas diferentes. Pode ser acessado através de magia, né? Um portal pode ser aberto para você chegar até o Underdark, ou então ele pode ser acessado através de cavernas, né? Simplesmente através do cara chegar a uma cidadela, por exemplo, de anões, né? Ou então dos próprios gnomos, mas principalmente os anões, tá? E através dos anões existe justamente um acesso, aí sempre tem algum tipo de acesso, alguma forma, né, de você utilizar para você descer a uma profundeza mais abissal e você chegar justamente até o Underdark, ok? E aí um NPC bem legal é o Gnomo Inventor. O Gnomo Inventor, pessoal, ele é um gnomo que simplesmente ele não surgiu em Flanaess, perfeito? Ele não surgiu em Flanaess. Existem registros de alguns gnomos inventores, né? Só que diz-se o seguinte, o que dizem, né? Eu vou falar para vocês quais são os rumores que os bardos falam. É que os gnomos inventores, eles vieram de outros mundos. Eles vieram de outros mundos, outra dimensão, então outros planetas, né? E que eles estão em Flanaess, utilizando Flanaess como sendo um local para poder testar as suas criações, tá? Então esses aí são os gnomos inventores. Então são NPCs, até porque eles são poucos, né? Em Flanaess existem registros aí de cerca de 5 gnomos inventores em toda a região de Flanaess, perfeito? Tá? Então, meus amigos, com isso aí a gente conclui o nosso estudo sobre os gnomos e também nós concluímos os nossos estudos sobre as raças básicas de Dungeons & Dragons para o cenário de Greyhawk, tá? Eu vou estar postando um vídeo novo dentro de pouco tempo, aonde eu vou estar falando sobre as outras raças. As outras raças já são raças mais raras, né? As raças principais de Flanaess, quais são? Os humanos e todos aqueles subtipos de humanos que a gente viu em todos os outros vídeos, tá? Os elfos, os anões, os halfling e os gnomos. Todas as outras raças já são raças raras. Elas não vão ter, por exemplo, um reino, elas não vão ter uma região de domínio, né? Então são raças muito mais raras de você encontrar, tá? Então, mediante isso, elas não vão ter, por exemplo, um vídeo em particular para cada uma delas. Eu vou reunir todas essas outras raças em um único vídeo, onde eu vou estar falando um pouquinho, bem rápido, sobre cada uma delas, tá? Então, meus amigos, agradeço novamente a audiência, né? Deixa lá um like para contribuir aí com a nossa iniciativa, tá? E até mais. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.